Salve Maria Imaculada! Continuando o nosso curso sobre o purgatório, hoje vamos aprofundar ainda mais, né? Você é nosso convidado, desde já a gente agradece, né, pelo seu acesso. Curta aí, compartilhe com seus amigos, familiares, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Adzema-CC, no Instagram, Adzema Maria, no Facebook, Servos de Maria. Caríssimos, o Catecismo da Igreja Católica, como nós já mencionamos, ele esclarece de fato o que vem a ser a doutrina do purgatório, né? Não é uma invenção da Igreja, mas se encontra, né, é apoiada, né, nas Sagradas Escrituras, se encontra na Bíblia, na tradição da Igreja, nos relatos dos santos, como a gente pôde aprender nas aulas anteriores. E o catecismo é bem claro em relação a isso, né? O parágrafo 1030 fala que os que morrem na amizade com Deus, mas não estão totalmente purificados, eles passam após a morte por essa purificação. Então é um estado de alma, né, necessário para purificar-se, porque, como diz a palavra, os puros, né, Jesus no Sermão da Montanha, os puros de coração verão a Deus. Assim como em Hebreus 12, versículo 14, buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver a face de Deus. Então, os relatos antigos, né, já falavam sobre a existência do purgatório, mas institucionalizado pela Igreja no Concílio de Florença, no século XV, e após no Concílio Ecumênico de Trento, no século XVI. Mas bem antes, né, São Tomás de Aquino já dizia, né, que é inútil rezar tanto pelas almas que estão no céu, tanto pelas almas que estão no inferno, já que ambas estão em seu destino definitivo. Se a Igreja sempre rezou pelas almas dos mortos, então é porque sempre creu que após a morte nem todas as pessoas salvas estão prontas para contemplar Deus face a face, né? É o que a gente sempre percebe, né, no contexto das Escrituras, do ensinamento dos santos, que uma coisa é a alma estar salva, né? Ela está redimida de seus pecados mortais, né, através do sacramento da confissão. Outra coisa, ela está devidamente santificada no céu. E são coisas distintas, né? Então, o lugar definitivo, né, o inferno, é para o inferno e para o céu, que é o que nós almejamos, é o que nós desejamos, né? Mas esse estado de purificação, né, seria um estágio de alma para ver, né, realmente esse sufrágio, essa purgação, esse momento de purificação da alma, tá certo? Então, mais uma vez, né, nas Sagradas Escrituras, a gente pode ver em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, em Isaías, capítulo 24, versículo 21 ao 22, nas cartas de 1 Coríntios, né, e assim no próprio Evangelho, né, de Jesus Cristo segundo Mateus, em que Jesus fala que os pecados serão perdoados, mas não contra o Espírito Santo, não há blasfêmia contra o Espírito Santo, e que não será perdoado nem no presente século e nem no futuro, né? Outra passagem que nosso Senhor Jesus Cristo fala, né, que as pessoas que pecarem, né, que foram os infiéis, serão jogadas na prisão e elas de lá não sairão até pagar o seu último centavo. Então, o purgatório seria essa prisão de expiação pelos pecados já perdoados. Então, a descrença, né, sobre a doutrina do purgatório parte do próprio Martinho Lutero, em suas 95 teses, que rejeitou a doutrina do purgatório e, consequentemente, retirou da Bíblia alguns livros, incluindo o Canon, que relata o livro de Macabeus, né? O Macabeus é muito, muito claro em relação à existência do purgatório, né? Isso porque eles não, por protestantes, eles não enxergam a santidade, né? A santidade de vida. Eles não acham que a pessoa pode se tornar santa, que a pessoa pode melhorar a cada dia mais, né?
Já a Igreja Católica, ela acredita na santidade do homem. Então, nós vamos começar falando sobre os valores, né, dos nossos atos de sufrágio, dos nossos atos de orações que beneficiam a alma. Então, existem 3 valores que a Igreja ensina, né, através dos nossos atos de orações, dos nossos jejuns, penitências, atos de caridade. O primeiro deles é a obra meritória, né, ou seja, ele aumenta o mérito, dando-nos direito ao novo grau de glória no céu. Então, a obra meritória, então, tem essa característica de nos fazer aperfeiçoar, né, os méritos, né? Claro, os méritos é de Cristo, mas quando nós somos colaboradores, é a expressão que existe na Bíblia, colaboradores do reino de Deus, né? Então aumenta esse mérito de santidade em nós, através das obras. A outra obra é a impetratória, que tem a característica de obter, né, para si ou para os outros, né, como se fosse uma oração. Obter é uma virtude de alcançar graças de Deus. Então, a obra impetratória tem essa característica. Já a última, a terceira, é a satisfatória, que tem a capacidade de satisfazer a justiça divina e pagar o débito de nossas penas temporais diante de Deus, né? Então, a satisfatória é a que mais se encaixa aqui, né? Nesse contexto falando sobre o purgatório, que ela vai aliviar, que ela vai pagar, né, todos os débitos das nossas penas temporais já perdoadas através do sacramento da confissão, tá certo? Então, desses 3, a única obra que ela não é inalienável, ou seja, que só cabe para nós mesmos, são os méritos, né? Os méritos pertencem a nós, a gente não pode transferir para outro. Já a obra impetratória, aquela que é a de oração, a gente pode rezar por nós e pelas outras pessoas. E a satisfatória também, né? Então, a satisfatória, que ela satisfaz a justiça divina, né, e paga os débitos, a gente pode pagar os nossos, né? No caso, nós em vida, e também daqueles que já nos precedem, né? Então, adentrando de modo mais aprofundado no tema, né, a visão do purgatório, existem vários relatos de santos, né, e aqui a gente está em concordância com o que diz o Catecismo. No Catecismo, no parágrafo 67, que fala que as revelações privadas, né, elas são, sim, da autoridade da Igreja, né, mas, contudo, elas pertencem elas não pertencem ao depósito da fé, mas têm a função não de melhorar nem de completar a revelação de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Então, as revelações particulares, né, como a dos santos, né, que nos ajudam bastante a melhorar, a entender melhor, né, o nosso papel aqui, elas nos ajudam, apesar de não pertencer ao depósito da fé. Então, alguns relatos de alguns santos, né? Temos aqui Santa Gertrudes, antes dela, Santa Catarina de Gênova, né? Ela afirma em seu Tratados do Purgatório que não há palavras para descrever as penas desse lugar, que em termos de sofrimento assemelham-se às penas do inferno, exceto pelo que no purgatório as almas já estão salvas. Então a diferença está aí, né? De Santa Catarina de Gênova, né, a respeito do purgatório. Então, o sufrágio, né, na linguagem eclesiástica, significa realmente, né, a oração. Mas, num âmbito de concílio, né, que instituiu a doutrina do purgatório, né, vai além. Né, declara que as almas do purgatório são assistidas pelo sufrágio dos fiéis. E esse sentido é mais abrangente, incluindo de modo geral tudo que formos capazes de oferecer a Deus em favor daqueles que partiram desta vida. Não só as orações, né, mas também a gente deve oferecer nossas obras de caridade, nós devemos oferecer as nossas indulgências, né, as indulgências, como já foi falado na aula anterior, e nossos sacrifícios, nossos jejuns, tudo isso em prol da libertação das almas do purgatório. Principalmente, né, o maior sacrifício é a Santa Missa, participarmos dignamente da Santa Missa e sempre pedindo pelas almas do purgatório.
Então, continuando com relatos, né, dos santos, Santa Gertrudes, como eu havia falado primeiramente, né, ela viu uma amiga religiosa e ela relata que após ela morrer, ela teve a graça de ver, né, de ter a visão do purgatório. E ela fala, né, que por conta de uma leve negligência, né, dessa religiosa, ainda não espiada, ela não podia entrar no céu, sendo obrigada a descer à sombria morada do sofrimento. Mal havia ela desaparecido nas profundezas, porém, a santa viu-a voltar e subir em direção ao céu, transportada pelos sufrágios da igreja, Ecclesia Praesibus Surgium Ferri. Ou seja, ela viu, né, a santa subir, né, a tradução mais correta, né, igreja movendo-se para cima. Então, de fato, aquela religiosa teve a negligência dela espiada no purgatório, né, e aqui o interessante nesse relato é que, dizendo que mal viu Santa Gertrudes vê-la descer, mal viu ela descer, já viu ela subir de volta. Então, certamente, o sacrifício da Santa Missa, né, ajuda muito, ajuda infinitamente a apagar e expiar, né, as penas temporais do purgatório. Outro ensinamento belíssimo, né, revelação, de Santa Francisco Romana, né, que relata de modo minucioso, né, o estado do purgatório, né. Então, ela fala que no purgatório há diferentes estados, diferentes ordens, né, diferentes pessoas, né, situadas uma embaixo da outra, né, submersas, quanto mais contaminadas e distantes estiverem na hora de sua libertação. Então, quanto mais há contaminação pelo pecado, né, elas estarão submersas, né, no purgatório. E ela fala também que existe três graus, né, se encontra 3 graus do purgatório: o baixo, o intermediário e o alto, né? Ela fala que o baixo, primeiramente o baixo, trata-se de um vasto mar de fogo, do qual são expelidas chamas imensas. Inumeráveis almas encontram-se mergulhadas nessas profundezas, né? Então são aquelas pessoas que viveram por muito tempo no pecado, né? Praticamente a vida toda, mas aí no final de sua vida, com a graça divina, puderam se converter, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, elas foram perdoadas, foram salvas, mas estão aí expiando, né, suas penas temporais no purgatório, né? No caso do purgatório mais baixo. No purgatório mais baixo, tal é o grau de contaminação que as almas tiveram. As intermediárias, né, que é aquelas almas que haviam merecido um castigo menos rigoroso. Aí haviam 3 distintos compartilhamentos. Um que lembrava um imenso calabouço de gelo, cujo frio era indescritivelmente intenso. O segundo, ao contrário, era como um grande caldeirão de óleo e massa fervente. O terceiro tinha a aparência de um lago de metal líquido semelhante a ouro ou prata fundidos. Já o alto, purgatório, que a santa não descreve, é a morada temporária das almas que menos sofrem, né, e estão muito próximos do feliz momento de sua libertação. Já são aquelas, né, provavelmente aí da religiosa, né, que a Santa Gertrudes ela pôde conviver, né? Então provavelmente ela estaria aí no purgatório mais alto, né, mais próximo da sua libertação. Ela está face a face com Deus. Santa Maria Madalena de Paz, né, é a que mais aprofunda a doutrina do purgatório, né? Então, antes de sua morte, aconteceu que em 1607, ela no jardim, né, ela pôde ver claramente, né, as penas das pessoas, das almas do purgatório, né, e aí por vistas, né, cada qual no seu pecado específico. Então, uma frase dessa santa, né, Santa Maria Madalena de Paz: pobres almas, sofreis tão cruelmente e, no entanto, estáis tão contentes e alegres. Ou seja, eram inimagináveis os sofrimentos das almas do purgatório, mas eles sofriam com alegria, porque sabendo
que sua libertação estava próxima, ou seja, através das nossas orações, das indulgências, dos nossos sacrifícios. É isso que a igreja ensina. Essas almas, continua a santa, elas tinham o gozo de terem consigo, tinham consolo de terem consigo os anjos, né? Auxiliando elas, né? Reduzindo os seus sofrimentos, né? Ao mesmo tempo que havia o tormento dos demônios, mas os anjos, né? Como ensina a igreja, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, né? Sempre velando, sempre auxiliando as almas do purgatório. Para finalizar, ela relata ainda, né? Que através dos seus pecados, as almas sofriam tormentos horríveis. E aqui ela relata, né, cada qual o pecado específico, o fato, né, o tormento que aquela alma sofria. Ela fala dos mentirosos, falam dos soberbos, dos que são apegados ao dinheiro, fala dos orgulhosos e dos impuros. Os mentirosos, por exemplo, relata que como chumbo quente, né, derretido, colocado em suas bocas e ao mesmo tempo tremiam de frio. Os orgulhosos, soberbos, que são apegados ao dinheiro, como estivesse numa escuridão muito grande, né? E ela relata, né? Veja, aqueles que quiseram brilhar diante dos homens, agora estão condenados a viver nessa escuridão pavorosa. Sobre os que pecam contra a castidade, os que pecam com as impurezas em seus corações, em suas mentes, relata que lhe dava náuseas, né? Como cárceres, como prisões pestilentes, muito sujas, em que ela virava as costas para não olhar. E essa é mais uma aula, né, que a gente conseguiu aprender sobre, de modo específico, este estado de alma em que as pessoas se purificam, né? As almas se purificam para poder entrar no reino dos céus. Como nós conseguimos aprender, as revelações particulares, apesar de não fazer parte do depósito da fé, nos ajudam a entender e, consequentemente, a nos converter cada vez mais ao Senhor, porque são o relato dos santos, né? Os que já nos precedem no reino de Deus, né? Revelado por Deus a estes grandes gigantes da fé. Fala-se ainda que um pecado mortal cometido seriam como 7 anos no purgatório. Então, nós vamos entender essas expiações na próxima aula, como devemos lucrar as indulgências, fazer valer aquelas 3 obras, né, os méritos, as satisfações, né, e as obras imprecatórias. Né. Então vamos aprender mais o remédio, a solução, para que nós possamos viver sempre, santamente aqui nesta terra. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, salve. Salve Maria Imaculada.